Se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que abra o Gente, não importa se você canta afinado, se não canta desafinado, faça da sua vida uma vida de louvor. Faça da sua vida uma vida onde o tempo todo você traz para fora aquela gratidão, né, essa devoção que você tem para com o Senhor. Uau, tô aqui, né, gravando para você o Bíblia em um ano e que presença gloriosa, que unção, né, sentido na minha cozinha, que é o lugar onde vocês entram junto comigo na minha casa, fazem parte da minha vida. Uau, gente, como é bom se expor a palavra, né? Espero que esse mesmo poder, essa mesma presença e unção faça parte da vida de vocês desse tempo de leitura. Sou o Leandro Machado, que alegria ter com você aqui a oportunidade de estudar a palavra. Se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, tem aqui um sininho para você ativar, o YouTube ele te avisa quando você faz isso. Clica aqui no like também, esse vídeo fazendo assim ele chega para mais pessoas e o povo está precisando de Bíblia. Né? A gente está aqui para ler a Bíblia sem interpretação, sem análise, sem eu acho, né? A Bíblia como ela foi escrita, que ela é suficiente para edificar a sua vida, para que você construa uma casa sobre a rocha. Lembra que eu tenho um devocional, né, todos os dias, né, lá, o Leandro Machado, no Instagram. Você pode estar comigo lá às 7h27, no mesmo horário, né, Escudeiros agora, 7h27, né, você pode estar lá comigo, né, e vai ser muito bom. Bora lá então, nós vamos avançar aqui e vamos ler Atos, capítulo de número 10, a partir do verso 34, dando continuidade à história de Cornélio. Vamos lá? Ele diz assim: então Pedro respondeu: veja claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem aquilo que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que acontece em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram numa cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E permitiu então que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós somos o que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e também dos mortos. É a respeito dele com todos os profetas que dão testemunho dizendo que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Foi então que Pedro perguntou: pode alguém se opor àqueles que sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Então, olha que coisa interessante, a gente vê aqui, né, uma ordem que não é ordem, né? A gente percebe que eles foram batizados no Espírito, depois batizados nas águas. Então lembra, gente, não existe uma ordem entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Uma pessoa ela precisa só nascer de novo, aceitar Jesus. E aí depois ela pode passar pelas águas e ser batizada no Espírito, ou ela aceita Jesus, é batizada no Espírito e depois ela é batizada nas águas. Não importa a ordem, tá bom? Isso é uma coisa legal, porque às vezes é criado muito misticismo, né? As pessoas, elas retardam, né, essa bênção que já está disponível. Ela fala: não, ó, aceita Jesus, se batiza, ora 5 anos e vai chegar uma hora quando Deus quiser. Gente, Deus já quer, desde Atos 2, o Espírito Santo já está disponível para todos nós que somos filhos, tá bom? Então a gente viu acontecendo com Cornélio e todos da casa dele. Agora bora lá, Velho Testamento, vamos ver Josué junto com o povo começa a tomar posse da terra prometida.
vida. O que muitas vezes eu sempre achei quando eu ouvia falar, eu achava que Deus tinha levado o povo, né, para uma terra e estava lá toda desocupada, e era uma terra, né, cheia de pastagem. Não, gente, essa terra tinha pessoas morando. E quando Deus falou, eu vou dar essa terra porque eu reprovei o povo, esse povo que estão nesses lugares, né, praticaram coisas ilícitas, né, orgias, sacrifícios, adoram outros deuses, se perderem no meio do pecado, e vocês vão vencer. E foi através da guerra que eles conquistaram esses lugares. Então a gente viu que muito sangue sendo derramado, emboscada, pessoas sendo enforcadas, né? Foi assim que o povo entrou na terra que mana leite e mel. Às vezes a gente acha que é uma história meio romântica, né? E fala, andaram no deserto, chegou e entrou. Não, irmão, andou no deserto, morreu a galera, aí um povo novo que veio, foi lá e entrou, saiu matando todo mundo para pegar a terra. Foi isso que aconteceu. Bora lá, Josué, então nós vamos ver capítulo 9 e 10. Bora lá, então. Agora com os gibeonitas, bora lá. Josué 9:1 diz assim, então, ó. Todos os reis a oeste, todos os reis a oeste do Rio Jordão souberam de que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, que viviam nas montanhas e nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar com um só exército contra Josué e israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçaram sandálias gastas e remendadas, que é isso aqui, ó, para ficar com dó, né? E vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos esfarelados. Quando chegaram ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a estes homens: como poderemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vocês vêm? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos de que ele fez dois reis amorreus o que ele fez aos dois reis amorreus ao leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram. Levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando enchemos, mas agora estão rachadas. Olha que bando de mentiroso. E nossas roupas e sandálias estão gastas das viagens extremamente longas. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Olha o erro aí, ó. Tá vendo, meu? Anda por circunstâncias, anda por aquilo que só estão vendo, não consulta a Deus, dá ruim, gente. Então ele diz assim, ó, no versículo 15. Josué, então, fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com o juramento. Nessa época a palavra valia muito, né? E ele diz: 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali por perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram à cidade dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Berote, Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra os seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade viviam aqui perto? Sejam vocês amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que desse a vocês toda a terra e destruísse todos os habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não lhes permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou de cortar lenha e carregar água a toda a comunidade de Israel para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolheu para construir, e isso fazem até hoje. Bora lá, capítulo 10 de Josué, verso 1. Adonisedeque,
rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, com grandes cidades reais, e ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Ouão, ou Rouão, não sei como fala isso aqui, rei de Hebron, né, e Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, a Debir, ou Debir, rei de Eglon. Venham e ajude-me a destruir os Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué, os israelitas. Pediu então ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros até Josué em seu acampamento de Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venham depressa e nos salvem, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região da montanha uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenham medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram os inimigos ao longo da subida de Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu, que continuou até chegar em Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. Meu Deus, galera, olha isso aqui, que coisa louca. Deus falou, fica tranquilo, que tá tudo bem. De repente, pá, chuvona de pedra. E, meu, olha isso aqui. As pedras mataram mais gente do que o exército. Meu Deus, né? E aí? Né? Gente, confia, meu. Confia, faz a palavra, pratica a palavra e confia que vai dar tudo certo. Nem sempre vai ser na sua força, mas vai dar certo. Né? No dia 12, versículo 12. No dia em que o Senhor deu os israelitas a vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois disso houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o seu exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. 16. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a porta da entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem-os da retaguarda. Não deixem que voltem para suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo, exterminaram 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Olha que louco, meu, rei de Jerusalém, né? Ele diz assim, ó: os reis foram trazidos para fora diante de Josué e ele os ordenou os comandantes dos seus exércitos: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. Eles obedeceram. Não tenha medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois isso é o que o Senhor fará com os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até de tarde. Caraca! Né? E ele diz: ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna, onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes e estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou uma cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos seus habitantes, incluindo reis, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, que havia feito, assim como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o seu exército de Israel avançaram para Líbina e o atacaram. O Senhor entregou a cidade ao seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os habitantes sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou também o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Libná,
Josué e todo o seu exército israelita avançaram para Laques e assim o atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito em Libna, ou Libná. Durante o ataque de Laques, Orão, rei de Gezer, chegou o seu exército para ajudar e defender a cidade. Mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e o atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito em Laques. De Eglon, Josué e todo o seu exército de Israel subiram para Hebron e atacaram e tomaram a cidade. Mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos, destruíram a população como havia feito com Eglon. Então Josué e todo o seu exército israelita voltaram e atacaram em Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos sem deixar sobreviventes. Fizeram em Debir e com o seu rei o mesmo que haviam feito em Hebron, Libna e com seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, Negueb, as colinas do oeste, as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis, destruiu todos na terra sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor Deus de Israel havia ordenado. Josué massacrou os Cades Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos os seus reis, terras em uma única campanha, pois o Senhor seu Deus lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram para o acampamento em Gilgal. Uau! Gente, que louco, né? A gente vê muita coisa, né? Aqui a gente vê difícil, né? Imaginar toda essa guerra e tudo mais. Mas Deus, ele fez isso para que a promessa de fato se cumprisse, né? Deus, ele é zeloso, capacitou, né? E lembra, essa era uma sociedade, né, que vivia em guerra, era assim que as coisas aconteciam, né? Então é por isso que a gente vê rolando dessa forma. Tá bom? Bora lá então, Jó, capítulo de número 25. A gente vai ver aqui de novo, não é? Jó respondendo, né? Eu acho que eu li errado no coisa passado. Eu acho que eu li Jó 25 e era Jó 24. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler 24 e 25 para a gente não ficar sem. Então bora lá então, ó. Então Jó 24 e aí a gente vai ler também o 25, né? Bora lá, ele fala assim, ó. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo? Por que os que não conhecem esperam ele em vão? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam rebanhos e trazem os seus passos. Levam um jumento que pertence ao órfão, exigem um boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho, e os necessitados se escondem para se proteger. Como jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os seus filhos, fazem colheita em um campo que não semearam, recolhem uvas nas videiras dos perversos. Passam noite nus e com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas porque falta abrigo. Os perversos arrancam os filhos da viúva do seio dela, tomam um bebê como garantia por empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas, colhem alimento para os outros enquanto passam fome. Espremem azeitonas para obter o azeite, mas não podem prová-lo. Pisam as uvas para fazer vinho, enquanto passam sede. Os gemidos do que estão para morrer sobem na cidade, os feridos clamam por socorro, mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite, ele se torna ladrão. O adúltero espera cair da noite, pois pensa, ninguém me verá, esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam as casas à noite e dormem durante o dia, não estão acostumados com a luz. A noite escura é sua manhã, aliam-se aos terrores da sua escuridão. Mas como espuma no rio, desaparecem. Tudo que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consomem a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles, para os vermes terão um sabor doce. Ninguém se lembrará deles, os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la, não socorrem a viúva necessitada. Deus e seu poder levam embora os riscos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão como todos os outros. Serão cortados como espiga do cereal. Caso alguém pode afirmar o contrário, como pode provar então que estou errado? Lembra que é Jó aqui falando. Aí vamos ler o 25 de novo. Ele diz, 25:1. Então Bildade Suar respondeu, Deus é poderoso e temível, ele põe em paz nos céus
Quem pode contar o seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre a terra? Pode algum mortal inocente ser diante de Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos como larvas. Nós mortais não passamos de vermes. Então a gente vê aquele discurso, né, entre Jó e seus amigos, um acusa Deus, outro defende Deus, né, fala do poder de Deus, mas de fato fala de um conhecimento superficial. E aqui eu acho que vale, né, uma meditação aqui, vale um pensamento. Como nós conhecemos Deus? Será que você conhece Deus de ler a Bíblia? Você conhece Deus de se relacionar com Ele? Ou você conhece Deus das histórias que as pessoas contam? Sabe, quando nosso relacionamento com Deus é apenas baseado na história dos outros, isso tem muito erro doutrinário, porque as pessoas elas vão falar o que elas pensam, elas vão falar baseado nas experiências pessoais. E lembra que experiência pessoal não é Bíblia. Né? Experiência pessoal é o que uma pessoa pode ter vivido, né? Seja isso ligado a Deus ou não, verdade ou mentira, mas faz parte da vida dela, não a sua. A gente não pode trazer uma experiência pessoal como uma verdade bíblica. Tá bom, gente? Então aprendemos muita coisa aqui. Vimos, né, sobre o batismo com o Espírito Santo, o pessoal lá de Cornélio recebendo. Vimos Josué avançando, vencendo todos os exércitos. Não constar a Deus, perderam. Voltar a constar a Deus, ganharam. Isso vale como aprendizado para a nossa vida. Consulte a Deus em tudo e assim você vai ser bem-sucedido. E a gente continua aqui no dilema de Jó. Né? O amigo defende, Jó acusa e aí fala que Deus é poderoso e procura Deus, não acha. Mas fica tranquilo que essa história de Jó vai acabar bem. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Declaro mesmo favor e graça se manifestando sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que as famílias, Pai, sejam prósperas, abençoadas, ministérios, que tudo aquilo que o Senhor planejou aconteça, Pai. Te agradeço mesmo por dias de paz e não de mal, guardando as nossas vidas. Que nós possamos continuar fiéis, se expondo à palavra, guiados pelo Teu Espírito e assim, sendo bem-sucedido, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Então escreve aqui para mim nos comentários, aqui, ó, o Espírito Santo é um presente. A gente viu o Espírito Santo vindo sobre ali, ó, de Cornélio e toda a sua família, seus amigos, pessoas íntimas, né, como um presente. Escreve aqui, ó, o Espírito Santo é um presente. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ó, te espero segunda a sexta às 7h27 no novo horário, não é, nos nossos escudeiros lá no Instagram, o Leandro Machado. Gente, um grande abraço, fique com Deus e tchau.